Fala galera, Levato Alves na área, beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Investidor BR e hoje eu vou trazer para vocês para a gente conversar sobre o BCFF. Então galera, esse é um vídeo aqui para o pessoal que está iniciando agora nos investimentos, né? Então tem muita gente chegando agora na indústria de fundos imobiliários e não sabe como funciona, o que seria cada tipo de fundo imobiliário, alguma coisa assim, né? A gente está tentando explicar aqui nesse vídeo, trazer para vocês algumas informações importantes, né? Então, primeiramente, trazer sobre o BCFF, é um fundo imobiliário muito conhecido aqui na Bolsa, né? Um fundo antigo também. Que é o segmento dele? Ele é o fundo imobiliário fundo de fundos. O que seria isso? Né? Ele é o fundo imobiliário que ele compra cotas de outros fundos, mas não restritamente somente a fundos imobiliários, como vocês podem ver até no próprio relatório aqui gerencial que eu trouxe aqui para vocês, né? Ele fala aqui que ele é um fundo de fundos, né? Tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras hipotecárias, LH, e letras de crédito imobiliário, LCI. Então ele é um fundo de fundo que o principal objetivo dele é comprar cotas de outros fundos, né? Só que não se limita somente a isso. Então ele pode ter na sua carteira também ali alguns outros certificados de recebíveis imobiliários, né? Nesses casos os CRIs e alguns outros ativos relacionados a fundos imobiliários, certo? Então o que acontece? Ele é um fundo imobiliário que antes ele era a base 100, se não me engano, né? Ele teve o seu desdobramento. Deixa eu só puxar aqui a informação para vocês, a data que ele ocorreu, né? Esse desdobramento ocorreu aqui no mês de novembro de 2023. O que aconteceu? Ele foi de 1 para 8. Então quem tinha uma cota do BCFF até essa data aqui, posterior, ele acabou recebendo mais 7 cotas, então ficando com 8 cotas, né, do BCFF. E o seu valor patrimonial mudou de, sei lá, R$ 100, né, essa cota passou a ser R$ 9,85 o valor patrimonial. Esse é o valor que está sendo negociado agora, o valor patrimonial do BCFF em bolsa. Por que ocorreu esse desdobramento? Né? Por que os fundos imobiliários fazem isso? É justamente por uma questão aqui de liquidez, né? Pra vocês verificarem, é muito mais fácil a pessoa comprar um fundo imobiliário na base 10, que custa em média R$ 10, do que ele comprar um fundo imobiliário que custa em média R$ 100, né? Então eles buscaram fazer esse movimento de sair de base 100 para base 10, justamente pela questão ali de liquidez. Não muda nada em relação aos outros parâmetros, outras situações, como o funcionamento do FII, como o fundo trabalha, essas coisas, né? Não muda nada em relação a isso, é somente o valor patrimonial da cota, que fica muito mais acessível para novos investidores, pessoas físicas, né? Então, certamente a gestão do BCFF, identificando que está crescendo um grande número de pessoas vindo para a indústria de fundos imobiliários, ainda mais agora com a queda da Selic, muitas pessoas vão sair da renda fixa e procurar renda variável, é muito mais fácil eles conseguirem fazer essas negociações com fundos imobiliários na base 10 do que na base 100, né? Então, dito isso, esse aqui é o valor patrimonial do fundo, né? Ele está sendo negociado atualmente descontado, né? Vocês vão ver que o último pregão dele fechou em 9,37 e o seu valor patrimonial é de 9,85. Então ele está com um desconto, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, isso que é bom para quem quer comprar barato, isso sempre tem que estar buscando fazer essa compra aqui de ativos baratos, né? Ele tem uma grande base de cotistas que eu falei para vocês, ó. Então, mais de 300 mil pessoas investem nesse fundo imobiliário. Então, mais de 300 mil pessoas gostam dessa tese, né, de fundos, comprar outros fundos, né? Então, essa é o objetivo do BCFF. Como é que funciona? Ele compra cotas de outros fundos imobiliários, recebe os dividendos daqueles fundos e ele repassa esses dividendos, esses lucros que ele teve, para os seus próprios cotistas, para essas 300 mil pessoas. Então, esse é o funcionamento do fundo de fundos. Para todos os fundos de fundos que você vai encontrar na bolsa, seria mais ou menos esse o funcionamento que ele trabalha, tá, galera? Então, tem vários fundos de fundos na bolsa, só trouxe o BCFF aqui porque é o mais conhecido. Realmente, quem começa na indústria de fundos imobiliários sempre ouve falar do BCFF, então por isso a gente trouxe, mas tem vários outros fundos imobiliários e fundos de fundos. A questão, você sempre tem que ter em mente se o fundo de fundo faz sentido para você ter na sua carteira. Tem gente que gosta, possivelmente vai aparecer gente aqui nos comentários dizendo que gosta do BCFF, de fundos, e vai ter gente dizendo que não gosta. Então, esse é muito pessoal o investimento, tá? Não tem como garantir que é o melhor ativo, isso não é uma recomendação de compra nem de venda, né? Mas eu estou trazendo para vocês os dois pontos. Tem gente que gosta e gente que não gosta, justamente por essa tese de um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários.
Tem gente que gosta porque, da seguinte forma, né, dessa ótica, comprando uma cota do BCFF, você vai estar diversificado em diversos outros fundos imobiliários. Né? Então você comprou uma cota do fundo de fundo, que investe em outros fundos imobiliários, então você vai estar diversificado neles. Esse é um ponto positivo que muita gente gosta. Isso também é um ponto negativo que muita gente não gosta por o seguinte motivo. Porque se eu compro uma cota do BCFF, teoricamente eu tenho que pagar aqui as taxas do BCFF, né, taxa de gestão, taxa de performance, de administração, de performance não há para esse fundo, né, mas administração e de gestão, e também, teoricamente, o BCFF paga essas taxas para os fundos que ele compra. Então, teoricamente, quem está investindo no BCFF está pagando bitaxação. É uma forma de pensar também, não é uma questão 100%, né? Eu não concordo dessa forma, mas cada um tem a sua opinião. Então, trazendo mais, aqui é um ponto a se levar sobre o BCFF, tá, galera? Então, sempre vocês têm que ter em mente isso sobre os fundos de fundos, né? Então, verificar esses pontos. Vocês podem verificar que os rendimentos dele sempre foi reloginho, né? Ele mudou, então, aqui na forma de calcular, por causa justamente aqui do seu desdobramento, né? Vocês podem ver aqui na informação que traz aqui do Status Invest. Então, mas é um fundo bem reloginho, ele sempre paga seus dividendos, né? Ali na casa de agora, como a cota está a 9,85, então ele paga numa cota valor de 7 centavos por cota. Se vocês verificarem aqui, que eu vou trazer também aqui para vocês verem, a questão aqui do portfólio do BCFF. Aqui no Status Invest, né, ele tem então cerca, se você contar, são 10 aqui por cada página, então ele tem 6 páginas, são 60 ativos e mais 2 na sétima, né, então ele tem 62 ativos no seu portfólio. Aí é interessante vocês verem aqui, ó, a questão dos fundos imobiliários com mais peso do patrimônio líquido que o BCFF tem investido. Então, o que ele tem mais investido é o BTCI, que ele é um fundo de papel, certo? E aqui vocês conseguem verem aqui os outros fundos imobiliários que ele tem em carteira. Aí, com calma, vocês podem vir aqui visualizar todas aqui essas informações, né? Caso vocês queiram, para ter ciência do que ele está investindo. No que você estaria investindo você comprando cotas do BCFF. Vendo aqui até a questão aqui do relatório gerencial do BCFF que eu trouxe para vocês, aqui é o mais atualizado que tem ali no site, né? Até entrei no site do BCFF, é o mais atualizado que eu encontrei. Então tem essa situação que é um fundo imobiliário que eu falo para vocês, está indo para agora mais de 14 anos de atividade, né? Então desde 2010 que ele iniciou suas atividades, agora janeiro de 2024 vai fazer 14 anos que ele está sendo comercializado em bolsa, né? Então é um fundo já maduro, tem todas ali as informações, caso vocês queiram para ir buscar sobre esse fundo imobiliário, então é muito interessante isso, é um fundo já antigo, né? Então não é um fundo aventureiro com menos de um ano que você vai investindo sem saber o que está acontecendo, então é um fundo já maduro, né? Então é muito interessante, ele já teve 10 emissões, muito interessante isso, ele já teve 10 emissões nesse período de 14 anos, então possivelmente daqui a um tempo haverá novas emissões, justamente por essa questão de ter feito o desdobramento, né? Então acredito que o próximo movimento da gestão ali é fazer uma nova emissão. Então é muito interessante isso sobre o BCFF. Aqui no relatório gerencial tem todas as informações que vocês podem ver sobre o fundo, que ele traz todas as suas informações, os destaques financeiros, todas essas questões do próprio fundo, né? Muito interessante aqui. Mas o que eu quero vir aqui para vocês, essa questão também do próprio portfólio, né? Vocês podem ver que bate, então, geralmente bate aqui com o Status Invest, com o que o próprio fundo traz do seu top 20 de investimento na carteira do portfólio dele. Vocês podem ver que realmente aqui também no portfólio dele aqui do relatório gerencial, o que mais tem peso é o BTCI, que é justamente esse cara aqui, né, que é o fundo de papel. Aqui tem os outros fundos imobiliários que ele tem, os top 20, né, os primeiros 20 que ele tem na carteira que ele elencou aqui pra gente. Vocês podem ver que tem BTCI, que é de papel, tem aqui o BCR, que é de lajes corporativa, tem vários outros, VGIP, que também é de papel, todos esses fundos aqui que ele tem na sua carteira, BTLG, que é de logística, né, tem todos esses caras aqui. Muito interessante também é a situação do segmento da atuação do portfólio do BCFF. Interessante, ó, vocês podem ver que 49% hoje da carteira do BCFF está alocada ali em fundos imobiliários de papéis, em CRIs. Pode ser fundo imobiliário de papel ou o próprio ativo de CRIs, né? Isso que ele quis dizer aqui. Os outros segmentos de atuação, comercial 23%, né? Logística 12%, hotelaria 5%, shopping 5%, outros FOFs que ele tem na carteira, então, olha que interessante. O próprio BCFF compra outros FOFs, ele tem na carteira, tem outros fundos de fundos. Em caixa tem 2% e outros aqui não tem nenhuma porcentagem que ele trouxe aqui para nós.
Muito interessante aqui, vocês podem ver que tem quase metade por cento, quase 50% da carteira, metade da carteira, está alocada em FIIs e CRIs e em CRIs, no próprio papel ali, certificado recebível imobiliário. Muito interessante isso vocês verem, galera. Então esse é um ponto que vocês sempre têm que identificar. Se faz sentido para você, você vir aqui investir no fundo de fundo que tem essa concentração de fundos imobiliários e papéis. Se não faz sentido para você, se você já investe em fundo imobiliário direto no papel, por exemplo, assim, eu já tenho o VGP na carteira, já tenho o RDM, eu já tenho o XRF, já tenho todos os fundos imobiliários de papéis que eu gosto na minha carteira. Vou colocar mais um fundo de fundo que investe diretamente nesses fundos também, aí você tem que avaliar se faz sentido para você. E outro caso também é verdadeiro. Você não tem fundo imobiliário de papel na carteira e quer investir em vários outros fundos imobiliários com um fundo só, você pode vir aqui e comprar o BCFF que você está fazendo nessa situação. Voltando aqui, né, vocês podem ver então que aqui a carteira do fundo imobiliário do BCFF é muito interessante, desse fundo imobiliário, que 85% então do seu portfólio está em FIIs, 2% está em renda fixa que ele tem, 13% em CRIs. Olha que interessante. Então é realmente um fundo de fundo voltado a comprar majoritariamente fundos imobiliários. É também aqui legal ver os indexadores que ele tem, né? Então 78% da sua carteira está em IPCA mais 8,9%, 18% em CDI mais 2,3% e 3% em IGPM mais 7,3%. Então, galera, isso foi aqui o BCFF, trazer para vocês aqui, então, sobre esse fundo imobiliário. Trazer mais uma visão aqui geral para quem está iniciando aqui no mercado de FIIs. Às vezes tem dúvida em qual fundo imobiliário comprar, né? Então, essa aqui é uma nova opção. Não é uma recomendação de compra e nem de venda, mas é um fundo imobiliário bem interessante, como eu falei para vocês, mais de 14 anos de funcionamento em bolsa, né? Então, aqui você tem uma grande gama com uma cota só do fundo imobiliário que você está comprando, você investe em vários outros fundos. Aí você tem que ver se realmente esse cara aqui faz sentido na sua tese de investimento. Tem gente que gosta do fundo imobiliário de fundos e fundos, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de fundos e fundos e não gosta especificamente do BCFF, que gosta de outros fundos e fundos. Então isso é muito importante você estudar, identificar se isso faz parte da sua tese de investimento. Se te agrada isso, faz interessante você ter em carteira. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, comenta aí pra gente se você gosta de fundos e fundos, se você tem fundos e fundos na sua carteira. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.